Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Muito bem, para desespero da mídia aqui, eu vou pregar hoje. Eu vou tentar ficar parado, que eu me movo. Mas é isso aí, irmãos. Para vocês que estiveram aqui com a gente desde o início dessa série, a gente chegou no final. Olha só, 12 partes, estudando o livro de Tiago, de ponta a ponta, versículo a versículo, e aprendendo com Tiago, irmão de Jesus, o que é o cristianismo na prática. E hoje, a gente encerra o nosso estudo nesse livro, falando do poder da oração. Se eu acertar aqui, isso. Tá desligado, é por isso. Eu não sei nem onde liga. Achei. Muito obrigado. Agora está funcionando, tá vendo? Muito bem. Tiago, a gente vai ler Tiago capítulo 5, a partir do verso 13. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir aí para ir acompanhando. Deixa ela aberta aí. Se não, você pode acompanhar pelo telão aqui. Tiago diz o seguinte: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele, e o unjam com óleo em nome do Senhor. Esta oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e dará perdão para muitos pecados. Tiago termina a sua carta mostrando para a gente que a oração ela é fundamental na vida de um cristão. Ela é a base da vida de um cristão. E ele vai mostrar para a gente, conforme nós formos estudando verso a verso aqui, que a oração, ela não é uma atividade religiosa. Na verdade, quem ora, e a oração de quem ora, é a oração de quem sabe que não tem controle de nada, e ora para alguém que tem o controle de tudo. No fim das contas, é isso. Oração. Relacionamento com aquele que pode resolver, com aquele que pode te escutar, com aquele que pode caminhar junto com você, com aquele que pode dividir os fardos da vida com você. Só que eu vou sair um pouquinho de Tiago, e eu vou lá para Mateus 6, porque Cristo, Jesus, ele já ensinava para a gente também sobre oração.
Se quem quiser abrir a Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, e aí a gente está lá no meio das bem-aventuranças, né? 5, 6 e 7, esse capítulo, eu não canso de falar. Quer descobrir sobre o reino de Deus? Leia o Sermão do Monte. Capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 5, Jesus fala assim, ele começa ensinando sobre oração. Veja que o versículo 5, ele começa com aspas. E se ele começa com aspas, é porque essa palavra foi dita exatamente desse jeito, não pelo narrador que estava escrevendo, mas pelo próprio Jesus. E Jesus fala assim, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-lo. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual recompensa? O povo vê ele ali orando. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredos recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. E aqui, não é a repetição, é a repetição vazia. Porque você pode orar todos os dias, repetindo, Senhor, te agradeço pela minha vida. Então amanhã eu não vou poder falar isso? Vou. E se eu falar isso agora, daqui 1 hora eu não vou poder falar isso de novo? Vou. Então oração vazia, que não tem nenhum significado, nenhuma importância, e que não tem conexão com o Pai. Essa oração repetitiva que Jesus fala, que não podemos fazer. Porque senão, a oração, ela se torna aquilo que Tiago quer nos alertar. Ela se torna uma atividade religiosa. Cumprir protocolos. E esse não é o objetivo da oração. Continuando no texto. Verso 8. Não seja como eles, pois o seu pai sabe exatamente do que precisam antes mesmo de pedir. Portanto, orem da seguinte forma. Vamos fazer essa oração, se você está acompanhando aí. Jesus disse, orem da seguinte forma. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, que assim seja. E Jesus continua, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Nós vamos desenvolver a mensagem, irmãos, e a gente vai conseguir linkar uma coisa com outra. Mas vocês conseguem ver ali, ó, que depois que Tiago nos dá orientação sobre a oração, logo ali no último versículo, ele fala que quem trouxer o pecador de volta do desvio, salvará da morte e dará perdão para muitos pecados. E a oração tem a ver com perdão de pecados. Nós vamos entender daqui a pouco. Mas, começando o nosso primeiro ponto aqui, que é a oração em todo o tempo, a gente vai ver o verso 13 de Tiago. No verso 13 de Tiago, ele traz a oração a um nível pessoal. A tua oração, a minha oração. Sabe aquela oração que Jesus disse aqui? Quando fores orar ao teu Pai, entre no teu quarto, ore em segredo. É o nível de oração pessoal. E Tiago, no verso 13, ele coloca para a gente dois estados opostos
do sentido e da necessidade da oração. Porque se você lembrar, Tiago começa fazendo a pergunta: algum de vocês está sofrendo? Ore. Depois ele continua: algum de vocês está alegre? Cante louvores. Então, ele mostra para a gente que, como filho único, nós temos que orar sempre, em todo tempo e em toda situação. Temos que orar no sofrimento e temos que orar na alegria. E notem que Tiago usa a palavra louvor aqui no tempo de alegria. Quando tudo vai bem, eu louvo ao Senhor. Quando tudo vai mal, eu oro ao Senhor e busco ajuda, refúgio, conselho, não é? Só que aqui, o sofrimento que Tiago está trazendo, não é só um sofrimento de alma, só um sofrimento de dor física. Ele está trazendo todo tipo de sofrimento, né? Sofrimento por uma doença, sofrimento por pressão externa, pressão do chefe, pressão da sociedade, sofrimento por injustiça, sofrimento por perda, sofrimentos por dificuldade financeira. Portanto, meus irmãos, a oração no sofrimento, ela não é necessariamente só um pedido de alívio, é um pedido para não carregar essa provação sozinho. Lembra que Jesus falou assim? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu estarei contigo. Né? Irmãos, nós não precisamos carregar o nosso sofrimento sozinho, porque nós temos um Pai que, quando nós nos fechamos na porta do nosso quarto, Ele nos ouve e Ele já sabe de tudo, mesmo antes da gente contar, mesmo antes da gente pedir. Portanto, Ele está pronto para te ajudar. Só que Ele quer ouvir de você qual é a sua necessidade. Porque às vezes, Ele sabe que a sua necessidade é uma, mas você acha que a sua necessidade é outra. E aí, nesse processo de oração, oração é relacionamento, oração é conversa. Sabe quando você conversa com alguém, você fala assim: nossa, é verdade, era só eu ter feito isso, e eu fiquei o tempo todo preocupado com esse negócio? Se eu tivesse conversado com alguém. Agora imagina, se no meio do teu sofrimento, se você tivesse conversado com o dono de todas as coisas, será que esse sofrimento não seria resolvido, ou ao menos aliviado, ou não viria a força para passar por esse sofrimento? Todo mundo precisa de ajuda, irmãos. Até o próprio Cristo precisou de ajuda nesse mundo terreno. Nós vamos falar mais para frente. Então, orar no sofrimento é isso, é dividir a carga com quem pode resolver. Não adianta você sair falando para todo mundo, expondo a sua vida para todo mundo, se você primeiro não abriu o teu coração, não revelou as tuas dificuldades, o teu sofrimento, o pesar da tua alma, a aflição do teu coração, para Jesus. Entre no teu quarto, feche a porta, ore em segredo, e o Pai, que já sabe tudo, antes mesmo de você pedir, o responderá. Relacionamento. E aí vem o segundo estado da oração pessoal, que é a alegria. Mas e quando tudo vai bem? Eu preciso orar quando tudo vai bem? É necessário orar quando tudo vai bem. E aí nós já aprendemos que oração não é apenas pedido, porque a gente confunde oração com pedido. A gente está tão acostumado a pedir, ter problemas, e pedir ajuda para o Senhor resolver os nossos problemas, e pedir ajuda para o Senhor tirar-nos do sofrimento, que a gente, quando está tudo bem, a gente para de orar, porque eu não preciso orar.
E é por isso que Tiago colocou ali, orem no sofrimento e adorem quando tudo vai bem. Oração de adoração, oração de louvor. Se você ler Salmos, Davi era especialista em fazer isso. Em um capítulo ele estava orando pela aflição e o sofrimento, livre dos meus inimigos, eles vão me pegar, despedaça eles com seus pés. Né? E no capítulo seguinte, Senhor, eu te louvo, porque minha vida está boa, e o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e me faz andar por vários... Davi era especialista em orar no sofrimento e adorar quando tudo ia bem. Então a gente precisa ser um cristão que consiga fazer essas duas coisas. A gente não pode esquecer. E a alegria, a gente precisa tomar cuidado, porque ela é o estado mais perigoso. Quando tudo vai bem, a gente se esquece de onde vem esse bem. E a gente acaba não agradecendo por esse bem. Então, o cântico de louvor é o ato de reconhecer o contentamento. Esse contentamento que vem de Deus. Qual que é o comportamento visível que o cristão, eu me coloco aí em primeiro lugar e vocês temos? A ausência da oração quando as coisas vão bem. E o desejo por trás de tudo isso daí é o quê? Bom, está indo tudo bem. Estou conseguindo administrar. Enquanto eu conseguir administrar a minha vida, as minhas finanças, a minha saúde física, a minha saúde emocional, né? Enquanto eu conseguir administrar tudo isso, e está dentro do normal, está ótimo. Quando algo sair fora disso, aí eu vou recorrer a Deus. O grande perigo é quando nós recorremos a Deus apenas quando as coisas passam do limite. O nosso Deus não é um Deus de limite. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E você não se relaciona com a sua mulher, com os seus filhos, com os colegas de trabalho só quando tudo está bem. Você se relaciona quando não está bem também. E a gente não pode cair na tentação de cometer esse erro. Então, olha só. Se nós fazemos isso, nós buscamos a Deus quando saiu do controle e não tem mais o que eu faça, eu pego Deus e reduzo ele a quê? A um plano de emergência. Sabe aquela reserva de emergência que você faz no fim do mês? E se não faz, comece, é bom. Porque às vezes você pode bater um carro, não tem dinheiro, guardado. Sabe aquela reservinha que você vai guardando? A gente faz isso com Deus. Se a gente não vive uma vida de oração, no bem, quando tudo está bem e quando tudo está mal, a gente busca Deus só quando tudo está mal. E aí Deus olha e fala assim, poxa, lembrou que eu existo? Ninguém nunca falou isso? Olha lá, já está vendo, está vindo aquela pessoa lá. E quer alguma coisa, certeza. Só me procura quando quer alguma coisa. Não é? Acontece isso na nossa vida. Quantas vezes eu já não falei isso? Olha lá, está vendo? Já vai pedir alguma coisa. Quando você está mexendo no celular aqui, você está lá, sei lá, no WhatsApp, de repente aparece assim, fulano está digitando. Eu falei assim, eu já começo a inventar desculpa. Não tenho dinheiro, porque não sei o quê. E a gente não se dá conta que a gente acaba fazendo isso com Deus, reduzindo Deus a um plano de emergência. Né? Ele não faz parte do nosso dia a dia. Ele é acionado quando eu preciso, quando eu quero. Então, você pode descobrir o lugar real de Deus na sua vida, olhando para o quanto você ora. Se você só ora quando está no limite, Deus não é o centro. Deus é a periferia da sua vida. E Deus não pode ser a periferia da minha vida. A palavra diz que Satanás
Aquele que quer nos tragar está ao nosso redor. Não é Deus, é o inimigo. É ele que está lá longe. Porque se Deus está no centro, se Jesus está no centro, e se você aceitou esse sacrifício da cruz, e você está marcado com o sangue de Jesus, e Jesus é o centro, o mal é a periferia. E às vezes a gente coloca Jesus na periferia e fica com um monte de sofrimento aqui no centro, sozinho. Engraçado isso. Então, Jesus tem que ser o centro. E eu faço Jesus o centro da minha vida quando eu me relaciono com Ele todos os dias, quando tudo vai bem ou quando tudo não vai bem. E aí eu pergunto, você já orou hoje? Você já agradeceu hoje? Hoje pode ser que sim, que é domingo de manhã, você está na igreja, fácil. Mas e ontem de manhã? E sexta de manhã? Terça de manhã? E a sua prática de oração amanhã, na segunda-feira? Porque aqui na igreja, parece casa de mãe, casa de vó. Sabe quando a gente chega, você até relaxa, nossa, que delícia, aqui vai tudo bem, tem comida, está tudo arrumado, não quero ir embora. É assim que a gente se sente na casa do nosso Pai. Eu chego aqui na igreja, meus problemas parecem que somem. Né? Mas e depois? E quando eu volto para minha casa? Então, a oração em todo tempo deve fazer parte da vida do cristão. Assim, a gente consegue caminhar para o nosso segundo ponto, que é a oração em comunidade. Então, Tiago vai trazer para a gente a oração pessoal, mas a oração em comunidade. Será que é só ali, entrando no meu quarto, em segredo, que eu vou orar? Não, irmãos. Se você ver que, no texto que nós lemos, Tiago fala assim, deixa eu voltar aqui, está entre vós, 14, alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Opa, olha a igreja aparecendo, olha a comunidade aparecendo. Está doente? Está com algum problema? Chame o irmão para orar por você e com você. Portanto, e aí tem um negócio bem interessante, irmãos, que eu preciso falar para vocês. O texto fala assim, chama os presbíteros para que venham e orem e o unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. Olha só, esse óleo, na verdade, é uma das poucas vezes que aparece a unção com óleo no Novo Testamento. Né? E essa unção com óleo aqui é para você separar o enfermo, marcar o enfermo. Muitas vezes o óleo também era usado como um medicamento, um bálsamo. Né? A avó já não fez aquele álcool temperado com um monte de erva e você passa assim. Né? Tinha essa função. Né? Se a gente for resgatar um pouco do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, usava-se o óleo da unção para ungir, para quê? Para separar a pessoa, para marcar a pessoa, é essa daqui, é essa que está com óleo, está vendo? Não é a outra. Porque já derrubou óleo em você, você fica marcado. Às vezes você lava a roupa e não sai. Né? Então, olha aqui, na verdade, era para separar a pessoa e chamar a atenção de Deus para essa pessoa. Só que aí, Tiago continua assim, lá no 15, e essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Irmãos, quem cura, quem resolve problema é Jesus Cristo. Com óleo, sem óleo, é Jesus Cristo. Você acha que o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, que domina os céus, a terra, o mar, ele vai precisar de um óleo para agir? Não. Will, então você está falando que é errado? Não é errado. Só que a nossa fé, a nossa
Esperança não pode estar nisso. Porque eu já vi, irmãos se negando a orar para irmãos. Lembra, nós estamos falando aqui da oração comunitária. Ô irmão, vem aqui em casa orar por mim. Eu não estou podendo ir na igreja, né? Amanhã eu vou passar no mercado comprar o azeite. Eu já vi isso acontecer. E o contrário também. Às vezes um irmão vai lá, na boa intenção de orar para o outro, e aí o que está necessitado, carregando um fardo, fala assim, mas você não trouxe o óleo? Então, que fica essa lição para a igreja. O óleo separa, marca, mas o que cura é a oração de fé, e cura e restabelece. E olha só ali, e se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, a oração, a nossa oração, tem que ser uma oração que, primeiro, confia. Eu oro confiando que o meu irmão ou eu vou ser curado, ou vai ser curado. Eu oro confiando que esse problema vai ser resolvido. Eu oro confiando que amanhã, na minha conta, vai aparecer os 5.000 reais que eu preciso. Isso é fé, é confiança. Aí, além de orar confiando, eu tenho que orar esperando. Eu tenho que ter esperança nessa oração. Eu vou orar por você, meu irmão. Essa oração de fé vai te curar, porque eu espero que isso aconteça. E a gente fica esperando. Passa um dia, ô irmão, como que você está? Outro dia, ô irmão, como você está? Até que ele fala assim, sumiu. É milagre. E aí, a oração deu certo. Só que, e se a oração não der certo? É por isso que eu preciso orar, confiando, esperando que funcione, mas, acima de tudo, eu preciso esperar entregando. Eu preciso orar com as mãos abertas. Senhor, estou passando pelo momento mais difícil da minha vida. Senhor, se não for o Senhor agora na minha vida, eu morro. Senhor, eu não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro, mas eu confio, espero que o Senhor me ajude, resolva, divida esse fardo comigo. Mas as minhas mãos estão abertas, porque se for da tua vontade, e aí é a entrega, que assim seja, amém. O próprio Cristo ensinou isso, na oração que acabamos de fazer. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes nós ficamos presos na nossa vontade. E a gente se frustra por não ter a nossa oração atendida, respondida, e a gente se ira, fica bravinho com Deus, só que Deus não prometeu nada. Apesar dele saber tudo que você precisa. É aquele ditado, vamos lá, o não eu já tenho, mas vamos falar para ver se eu tenho sim? E Deus é tão sábio, Deus é tão soberano, que às vezes o não dele é o melhor para a nossa vida. Talvez o sim faria um estrago. Ou o não é momentâneo, é por isso que eu preciso orar confiando e esperando. Confiando e esperando. Mesmo que seja não. Aí eu confio e espero. Não. Confio e espero de novo. Porque no tempo certo, ele vai fazer acontecer. No tempo dele e não no nosso. Porque é ele que sabe o que é o melhor para você, para mim. Amém? Portanto, a vontade de Deus é o melhor que a gente pode pedir. Eu posso pedir cura, eu posso pedir provisão, eu posso pedir dinheiro, eu posso pedir uma casa nova, mas se eu pedir a vontade de Deus, é a melhor coisa que eu posso, é a melhor oração que eu posso fazer. Né? E muitas vezes, nesse versículo aqui, irmãos, está alguém
entre vós doentes, chame os presbíteros, e a oração de fé curará o enfermo e perdoará pecados caso tenha cometido. Aí uma outra lição para nós. Muitas vezes a gente tem aquele ímpeto de ligar a doença ao pecado. Lá, ó, pecou, agora está lá na cama. E às vezes a gente fala assim, tá vendo? Como Deus tarda, mas não falha. Fez isso para mim, agora está pagando, está lá doente, está lá enfermo. Irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a doença, ela pode estar ligada ao pecado. Ela pode. Só que eu associar doença com punição para o pecado, isso não é bíblico, meu irmão. Eu não posso fazer isso. Doença não é sinônimo de pecado. É físico. O nosso corpo, dizia já apóstolo Paulo, é corruptível. Nós, seres humanos, somos perecíveis. Nós estamos nessa terra, perseverando em oração, esperando até que Ele venha, para que um dia nós possamos ter um corpo incorruptível. E aí, não vai ter mais doença, não haverá mais, não haverá. Olha, eu, abusado na frente do Cuca, tá vendo? Mas é que eu vou pregando, eu vou lembrando dos louvores, mas eu não posso, né? Segura. E é isso, então doença não é sinônimo de pecado. E olha só, vamos voltar no texto aqui de novo, eu gosto de voltar. Essa oração curará o enfermo, e cometeu algum pecado, será perdoado. 16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Em outras traduções, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É isso que significa. A oração do justo tem grande poder e produz grande resultado. Confissão mútua. Confessar um para o outro. Ora, mas Jesus falou, está com problema, entra no seu quarto, ora em secreto. E depois a palavra ensina também que às vezes, orar em secreto não vai adiantar. Sabe por quê? Eu tenho Deus que pode todas as coisas, mas eu sou de carne e osso, desculpa. Eu sou de carne e osso. Às vezes, eu preciso de um braço que abrace. Às vezes, eu preciso de uma mão que encaminhe. Às vezes, eu preciso de uma boca que fale aquilo que eu estou precisando ouvir. Uma voz que me sustenta na fraqueza. Às vezes, irmão, eu preciso do meu irmão, na alegria e na tristeza, e principalmente na tristeza. Eu preciso ter o hábito de cultivar a comunhão com a minha igreja, para que, no momento de dificuldade, eu tenha para onde correr aqui e para quem recorrer. Vocês. É claro que a gente não vai sair abrindo a nossa vida para todo mundo. Eu conheço a vida de muitos aqui superficialmente, de ver todos os domingos, de ver na semana pela cidade, mas eu conheço a vida de alguns mais profundamente. Eu frequento a casa de alguns, né? E assim é com você, né? O que não pode acontecer é eu simplesmente me fechar e achar que eu não preciso do meu irmão. Porque uma comunidade que não esconde os seus fracassos é uma comunidade forte. Às vezes, nós temos medo de mostrar nossas fraquezas e nos parecer pequenos demais. Mas lembra o que foi dito a Paulo? Quando você está fraco, aí que você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o poder de Deus, ele pode ser aperfeiçoado na sua vida por meio do Espírito Santo e por meio
dos irmãos. O irmão que te ajuda, o irmão que te leva uma cesta básica, o irmão que vai ajudar você a limpar a sua casa quando você está de cama, o irmão que leva você para a faculdade, 6 meses, com a perna quebrada, de graça, né? Tem muitas coisas já aqui, existem muitos exemplos. E você, com certeza, já foi ajudado por um irmão que está aqui, sentado aí do seu lado, né? Talvez você esteja precisando dessa ajuda hoje. Então, ore a Deus. Senhor, em quem eu posso confiar? Me indica, Senhor, alguém para que eu possa contar e dividir o meu fardo. Irmãos, Jesus, homem, carregou a cruz sozinho? Alguém ajudou Jesus a carregar a cruz, não ajudou? Lá naquele momento da via sacra. Alguém ajudou. A tua cruz, você não precisa carregar sozinho. Eu estou aqui, os irmãos estão aqui, o pastor Samuel está aqui, toda a liderança está aqui. Agora, o que nós precisamos fazer e aprender é isso que Tiago está nos falando. Aprender a orar em comunidade, né? Porque qual que é o comportamento nosso? Eu estou passando por dificuldade, nossa, está pesado, mas some da igreja. Quando eu vou ficar aqui em casa, quando eu estiver bem, aí eu apareço. Quando eu estiver melhor, eu apareço. Você não vai estar melhor, você vai estar pior. Isso aqui não pesa nada. Se você esticar isso para frente e segurar, 5 segundos, não é nada. Mas segura esse fardinho aqui por 1 hora, para você ver o que acontece. Quanto mais eu carrego os fardos sozinhos, mais pesados eles ficam. E eu preciso aprender em comunidade a dividir os meus fardos. E os nossos pequenos grupos é o lugar perfeito para você fazer isso. Então, vai pensando aí para os próximos. Quem sabe a gente não começa a colocar em prática, né, essa ação de compartilhar os fardos com os irmãos, com a igreja. E é interessante ver que ali, Tiago, ele traz Elias como exemplo. Elias era humano como nós. Para quem lê e entende o Antigo Testamento, sabe que Elias foi um profeta mais poderoso. Caiu fogo do céu, caiu chuva, não caiu chuva. Elias, se você pensar em alguém pentecostal, era Elias. Elias operava sinais, maravilhas, tudo no poder da palavra. Porque ele tinha um relacionamento com o dono do poder. E Tiago traz Elias aqui como exemplo para a gente, não porque você vai conseguir, se você orar vai dar certo. Ele traz Elias como exemplo de humano. Elias era humano como nós. No entanto, orou insistentemente. O que é orar insistentemente? É orar confiando, é orar esperando e é orar entregando. Não aconteceu ainda, mas eu insisto. Eu confio, eu espero, eu entrego, eu oro. E se não resolver, amanhã eu oro de novo. E o que aconteceu aqui? Elias orou para que não caísse chuva e não choveu 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir colheitas. Olha que oração poderosa que Elias tinha. Olha o relacionamento com Deus que Elias tinha. Só que foi de um dia para o outro? Não. Eu não sei assim, insistentemente por quanto tempo Elias orou. Será que ele teve que orar os 3 anos e meio para que não caia chuva? Amanhã, Deus, não deixa cair chuva de novo, não. Aí 3 anos e meio fazendo a mesma oração, orou insistentemente. E se a gente for trazer aqui para nós, Elias, essa oração, essa chuva caindo, ela vai nos dar uma revelação. E essa revelação a gente entende agora no nosso ponto 3, que é a oração em ação. Portanto, meus irmãos, só para a gente fechar esse ponto 2, a confissão que você guarda para você, o pecadinho que você guarda para você não conta para ninguém, às vezes é o peso que impede a cura na sua vida. Vamos começar a pensar nisso.
né? A vida cristã, então, ela não é construída para ela ser boa o tempo todo. Não existe comunidade de oração entre pessoas que não mostram o que carregam. O quê? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Eu te ajudo. Então, mostrar a nossa dificuldade para a comunidade em quem nós temos confiança é a melhor maneira de nós dividirmos o peso da nossa vida. Amém? Oração não é mágica, não. Né? A oração é a mão estendida para aquele, lembra? Confiar, esperar e entregar. Oração é a mão estendida para aquele que pode fazer chover na nossa vida. E aí o ponto 3, a oração é em ação. Eu ia até colocar no meio da palavra, mas está vendo que na oração tem a palavra ação? Orar também não é muitas vezes só se fechar no quarto ou só vir na igreja. Orar é você colocar essa oração em prática. Então, quando o irmão se desvia da fé e você não faz nada, você não faz nenhuma ação, e muito menos uma oração, você está abandonando esse irmão. O texto diz, volta lá, Will. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Isso daqui eu não vou nem comentar, mas eu já vou quebrar. Tira do seu coração, tá vendo? Eu que trouxe. Porque se eu não tivesse ido, se eu não tivesse buscado, olha lá, ó, estava morto. Não precisa comentar isso, né, irmão? Não vou comentar essa parte do texto. Então, tira esse orgulho aí do coração. A oração de ação é de outro jeito. Então, Tiago vai fechar essa carta aqui, não com uma oração, olha que interessante. Ele vai fechar essa carta com uma missão. Se alguém se desviar e o outro o trouxer de volta, isso é uma missão. É a missão que Cristo também nos comissionou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas, até os confins da terra. Ou seja, para quem que eu prego a mensagem? Para quem precisa, para quem está no sofrimento, para quem está carregando peso. É para essas pessoas que eu prego a mensagem. E se eu estou pregando essa mensagem, eu estou fazendo da minha vida e das minhas atitudes uma oração. E aqui, o irmão que se desviou da verdade, não é só em termos de heresia. Nossa, o irmão não acredita mais no Espírito Santo. Isso é uma heresia. Não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou é uma heresia. Né? Não é só nesse sentido. Né? O desviar da verdade implica que, quando o irmão ele abandona a prática da fé, ele passa a não mais frequentar a comunidade de fé, ele passa a não vir mais na igreja, né? Ele passa vivendo lá fora como se Cristo não existisse, apesar dele conhecer Cristo e conhecer o Evangelho. Né? Portanto, quem trazer de volta, em outras versões fala assim, quem converter esse irmão, né? Quem reconduzir esse irmão, estará ali o salvando da morte. Concorda com isso? É algo também que não precisa nem de explicação. Se você está vendo o seu irmão perdido, a ovelha, a 100ª ovelha, lá no aprisco, desgarrada, e você vai lá e busca ela para que ela não caia no abismo, você salva ela da morte. Se você busca o seu irmão que está perdido, você salva ele, você o reconduz, você o pega pela mão, você o traz de volta, você faz a oração que vai ao encontro, e não fica só dentro do quarto. E às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer isso não, porque eu não quero me meter na vida do irmão, esse não é o meu lugar, né? Briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, e tudo isso, não quero me envolver, eu vou trazer trabalho para mim. Só que isso daí não é ser igreja, isso daí é uma visão individualista, isso não é uma ecleologia, isso não é.
Isso é individualidade, isso não é corpo. Jesus nos coloca aqui para irmos, para buscarmos, para abraçarmos, para levantar, para sustentar, para erguer a mão do outro para ele não parar de orar. Lembra Moisés? Não para não, a gente erga a sua mão, mas continua, porque enquanto você ora, eu ergo a sua mão, eu estou com você. Isso é corpo, isso é igreja, né? E aí, a gente fica esperando o irmão vir, o irmão fica esperando a gente ir, o tempo passa, Jesus vem, e aí? Aí não tem mais como nem ir nem vir, aí é o juízo, e ele vai vir. É o recado que o Espírito está dando para a igreja hoje, através do louvor e através da palavra. Ele vai vir. E como eu vou estar? Eu vou estar preparado em oração ou eu não vou estar preparado em oração? Portanto, irmãos, aqui, salvar da morte é salvar dessa punição escatológica, é salvar da punição dos fins dos tempos. Porque independente do motivo que o irmão esteja desviado, independente de qualquer coisa, mas foi o outro irmão que me magoou, por isso que eu saí da igreja. Mas se ele estiver desviado no momento da volta, eu não posso garantir, mas a palavra nos dá uma ideia do que pode acontecer, não é verdade? Portanto, a imagem predominante desse sermão aqui é a porta. No sofrimento, a oração é a porta que você abre para Deus. Na confissão de pecados uns para os outros, é a porta que você abre para o teu irmão. E aqui, no 19, trazer de volta. Trazer de volta não é a porta que você abre, é a porta que você bate. Oi, irmão, cheguei. Você pode abrir a porta para a gente conversar? Então, a porta que você abre para Deus, no silêncio. A porta que você abre para o irmão, para dividir os fardos da sua vida. E a porta que você bate para resgatar o seu irmão. Então, esse texto de Tiago fecha essa carta com um senso de comunidade. As pessoas que oram umas pelas outras quando elas sofrem. As pessoas que confessam umas às outras quando elas pecam. As pessoas que vão buscar umas às outras quando elas se perdem. Portanto, a oração não é a oração de quem tem certeza de tudo. A oração da igreja é a oração de quem sabe que tem um intercessor. E por isso que ela pode ser feita com mãos abertas, sem exigir resultado e sem precisar garantir o desfecho de nada. Porque a fé que ora é a fé do forte. É a fé de quem sabe que é fraco, mas que tem ao seu lado aquele que é forte e aquele que é o dono de todas as coisas. Jesus orou por nós, Jesus nos resgatou, Jesus nos confronta em nossos pecados, nos mostrando uma saída de graça, misericórdia. Jesus nos busca de volta como ovelhas perdidas. E se você quer carregar essa imagem, né, e semelhança de Deus, se você diz e você interioriza na sua vida aquilo que a palavra diz, somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser imagem e semelhança desse Jesus, que ora, esse Jesus que confronta nos pecados com amor e misericórdia. Amor e misericórdia é o que está faltando nas nossas igrejas hoje, esse Jesus que busca os que se perderam, amém? E para a gente refletir e praticar, quando você para de orar, não é porque perdeu o hábito, é porque em algum lugar passou a acreditar que consegue sozinho. Qual o peso que você está carregando sozinho hoje e que você poderia compartilhar com Deus e com seu irmão?